É eleito o candidato ou candidata que ganha mais votos, certo? Nem sempre. Quando a eleição é para cargos legislativos, como deputado ou deputada federal e estadual, o sistema de contagem de votos é outro. Pode até parecer confuso. No final da apuração, o candidato X conseguiu 30 mil votos e foi eleito deputado. A candidata Y, 70 mil e não foi eleita. Como assim? Neste vídeo, vamos te explicar como funciona a votação em lista aberta, o que é quociente eleitoral e como seu voto pode beneficiar outro candidato. Numa eleição, seja ela federal, estadual ou municipal, existem dois sistemas de contagem de votos, o majoritário e o proporcional. Para os cargos executivos, como presidente da República e governadores, vale o princípio majoritário. Ganha quem leva mais votos. Já para os cargos legislativos, como deputados e deputadas federais e estaduais ou vereadores, o sistema adotado é o proporcional. Os votos vão primeiro para o partido ou para a federação e depois para os candidatos. Todo o sistema proporcional, ele opera com a seguinte lógica: ele conta os votos do partido. Depois que ele conta os votos do partido, é que ele distribui, é que ele designa quantos vão ser os eleitos de cada partido e quem vão ser os eleitos. A primeira coisa que você faz é o seguinte: o PSDB tem direito a 5 deputados em Minas Gerais. Aí você vai ver quais são esses 5. No nosso sistema, por exemplo, vamos continuar no exemplo. Acabou a eleição, eu faço as contas e concluo que o PSDB tem direito a 5 deputados no estado de Minas Gerais. Quem são esses 5? Os 5 mais votados do PSDB. O principal problema do nosso sistema é que ele ignora completamente e ele convida os eleitores a ignorar os partidos. Quando, na verdade, os partidos são que dominam o jogo político. Nesse sistema, candidatos que têm muitos votos não só são eleitos, como elegem outros colegas de legenda. São os chamados puxadores de votos. Em 2010, o humorista Tiririca foi eleito com mais de 1 milhão de votos no estado de São Paulo. Até então, a segunda maior votação para a Câmara dos Deputados. Tiririca tornou-se um puxador de votos, já que a coligação da qual ele fazia parte ganhou 4 vagas na Câmara dos Deputados, graças ao seu desempenho. Em 2018, Janaína Pascoal recebeu mais de 2 milhões de votos. A votação dela para a Assembleia Legislativa de São Paulo foi suficiente para puxar 8 colegas de partido, um recorde histórico. Para entender como funciona na prática, é preciso conhecer as regras do chamado quociente eleitoral. O quociente eleitoral é o número mínimo de votos que um partido ou coligação deve obter para ter um ou mais representantes na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas ou Câmaras de Vereadores. O quociente eleitoral já mudou várias vezes no Brasil. O que o quociente é? Você pega o total de votos válidos, que é variável, né? Porque é todos os votos menos os votos nulos e brancos. Então isso varia de eleição para eleição. Divide pelo número de vagas disponíveis. Então, no caso de Minas, para a Câmara dos Deputados, divide por 53, que são 53 vagas. Isso é o quociente eleitoral. Na eleição de 2018, por exemplo, o quociente eleitoral que um partido deveria obter para eleger um deputado federal em Minas foi de 190.153 votos e para deputado estadual de 131.470 votos. Isso significa que um partido ou federação só conseguiria eleger um deputado se atingisse esse número. Na mesma eleição, o candidato que ocupou a última das 53 cadeiras de Minas na Câmara dos Deputados teve 32 mil votos. Atrás dele, na posição 54, ficou um candidato com 72 mil votos. Embora tenha conseguido mais que o dobro de votos, o derrotado não foi eleito porque o partido ou coligação do outro candidato somou mais votos e, com isso, conseguiu eleger mais deputados. Isso gera um problema. Por exemplo, vamos supor que isso é muito comum, acontece muito na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa. Um candidato tem um controle do partido, um deputado tem um candidato. Ele tem um certo potencial de votos, mas ele sozinho sabe que não alcança o quociente eleitoral. Então, o que ele faz? É bom para ele ter uma lista de candidatos do partido dele. Esses candidatos, esse deputado que organiza a lista, ele sabe que essa lista, esse monte de gente que ele chamou para deputado, não vai ter voto, vai ter pouco voto. O seu Antônio da padaria, o seu Maria da mercearia, são pessoas boas, tal, que entram para cooperar com a lista,
que não vão se eleger, mas que chegam, que ganham a confiança do eleitor. O eleitor fala, vou votar no seu Antônio da Padaria, gente boa. Só que o voto do seu Antônio da Padaria vai para quem organizou a lista. Porque você vai somar os votos de tudo que é gente boa que está disputando a eleição, e aí eu voto no seu Antônio da Padaria e elejo o cara que organizou essa lista e ele vai se eleger. Então eu voto em quem eu conheço e elejo quem eu não conheço. Um exemplo prático de que, para o resultado final, o que vale são os votos que o partido obteve e não a votação individual do candidato. Mas isso não quer dizer que em partidos com votos suficientes, os candidatos com qualquer número de votos podem ser eleitos. Até 2015 isso podia. Você tem um cara que puxa muito voto, ele geralmente arrasta com ele outros candidatos, com menos votos. E isso dava distorções absurdas, né? Você teve, por exemplo, o caso mais famoso, é o caso quando o Enéas, em São Paulo, foi eleito deputado, e ele puxou 5 deputados na lista. O último deputado tinha tido 200 votos. Imagina um candidato com 200 votos ser eleito para deputado federal. Para evitar situações assim, foi criada uma cláusula de barreira com a Lei 13.165 de 2015. Segundo ela, um candidato precisa atingir uma quantidade de votos equivalentes a 10% do quociente eleitoral para ser eleito. Em 2018, por exemplo, um candidato com menos de 19 mil votos não poderia ser eleito deputado federal por Minas. E para garantir um assento na Assembleia Legislativa, foi preciso, no mínimo, 13 mil votos. Os cargos de deputados ou deputadas são os que mais têm vagas nas eleições federais e estaduais e, consequentemente, o maior número de candidatos. São 513 cadeiras a serem preenchidas na Câmara dos Deputados e, no caso de Minas, 77 na Assembleia Estadual. É um batalhão de candidatos, na verdade é um batalhão de perdedores, porque são poucos os eleitos, né? Agora, os eleitos são eleitos com os votos dos perdedores. Essa é que é a contradição maior. Né? A contradição maior, os vencedores são eleitos com os votos dos perdedores. E quem votou nos perdedores não estava pensando nos vencedores, estava pensando nos perdedores mesmo. Por que uma das razões pelas quais o eleitor não se sente representado na Câmara é que provavelmente o candidato dele perdeu. Simples. A regra é que cada partido pode indicar 100% de candidatos mais um, de acordo com o número de vagas disponíveis. Por Minas Gerais, por exemplo, são 53 cadeiras a serem preenchidas na Câmara e 77 na Assembleia. Ou seja, cada partido pode indicar 54 candidatos ao Legislativo Federal e 78 para o estadual. E isso vale para os 32 partidos legalizados no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, Minas registrou 2.458 candidaturas para os cargos de deputado estadual e federal na campanha de 2022. Diante de tantas opções, como fazer uma boa escolha? As pessoas tendem a votar em quem elas conhecem, em quem elas confiam. O problema é o que eu falei. Você pode votar numa pessoa em que você confia e esse voto vai para outro, em que você nem conhece. Então, isso é uma armadilha. Não tem como escapar dessa armadilha. Uma das maneiras de diminuir esse risco é, pelo menos, procurar não saber de que partido é esse cara. Se esse partido tem alguma relevância, se esse partido fez alguma coisa que presta, se ele é de direita ou de esquerda, pelo menos isso, porque é mais fácil você buscar uma referência sobre o partido, né, as bandeiras que o partido defende, do que buscar sobre o fulano, sobre o Beltrano. Então, por exemplo, o fulano de tal foi eleito pelo PT do B. PT do B nem existe mais. O que é PT do B? Nada. PT do B era uma sigla. O problema do Brasil é que a maioria das siglas são marcas de fantasia, não significam absolutamente nada. Quando o eleitor se depara com um partido que não significa absolutamente nada, eu aconselho ele a desconfiar desse partido. Agora, se ele depara com um partido que ele conhece, apoia o presidente, ou é da oposição ao presidente, ou fez isso, fez aquilo, aí ele já começa a pisar num terreno mais conhecido. Né? E aí ele escolhe o candidato dele. No Para Entender, nós aprofundamos os assuntos relevantes para o seu dia a dia com uma linguagem mais didática. Para mais vídeos como este, siga o Estado de Minas nas redes sociais e acesse o nosso canal em em.com.br/praentender.